Milionário. Se apaixona por garota simples e descobre o amor que o dinheiro nunca comprou. Henrique Monteverde tinha tudo: uma cobertura reluzente em Miami, carros que faziam cabeças virarem e uma startup de tecnologia que o transformou em um dos homens mais ricos da Flórida aos 34 anos. Mas naquela noite chuvosa de outono, enquanto a cidade brilhava sob luzes neon, ele sentia um vazio que nenhum dinheiro podia preencher. Ele tinha tudo, menos o que mais queria: ser amado de verdade. Essa é a história de um homem que só encontrou o amor quando perdeu a si mesmo. Henrique caminhava rápido pelas ruas molhadas, o colarinho da camisa social encharcado, fugindo de mais um evento de gala, onde rostos sorridentes escondiam interesses calculados. Ele era carismático, com olhos castanhos que pareciam carregar o peso de uma vida inteira, mas ninguém via além da sua fortuna. Cresceu em um orfanato, lutando contra a solidão e a desconfiança, e construiu seu império com suor e noites insones. Ainda assim, cada encontro romântico parecia uma transação. Mulheres encantadas pelo seu sobrenome, não pelo seu coração. Exausto, ele avistou uma pequena padaria no subúrbio, com uma vitrine simples e luzes quentes que pareciam prometer refúgio. O letreiro dizia pão e poesia. Ele entrou, o sininho da porta tilintando suavemente. O aroma de pão fresco e café envolveu-o como um abraço. Atrás do balcão, Amarilis Duarte, 26 anos, limpava uma bancada com um sorriso distraído. Seus cabelos cacheados estavam presos em um coque bagunçado, e ela cantarolava uma música antiga, enquanto arrumava bolinhos de canela. Amarilis era sonhadora, apaixonada por livros e com uma risada que parecia iluminar o mundo. Criada na dor de perder os pais ainda jovem, ela sustentava o irmão caçula, Miguel, com o salário da padaria e um coração cheio de esperança. Henrique pediu um café, e Amarilis, sem o reconhecer, o tratou com a mesma gentileza que oferecia a qualquer cliente. Café preto sem açúcar, né? Você tem cara de quem gosta das coisas intensas, ela disse com um brilho travesso nos olhos. Henrique riu, algo que ele não fazia há semanas. Pela primeira vez em anos, alguém o viu como apenas um homem, não um cifrão ambulante. A conversa fluiu sem esforço. Ela falou sobre o livro que estava lendo. Ele inventou que era um freelancer de tecnologia, para evitar perguntas. Quando ela riu de uma piada boba que ele fez sobre o tempo, Henrique sentiu algo novo, uma faísca de leveza que ele não sabia que precisava. Ele voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. A padaria se tornou seu porto seguro, e Amarilis, com sua sinceridade despretensiosa, começou a ocupar um espaço no coração dele que ele nem sabia que existia. Mas o que Henrique não imaginava era que essa conexão tão pura e verdadeira estava prestes a ser abalada por uma verdade que ele escolheu esconder. As semanas seguintes transformaram a pequena padaria Pão e Poesia em um refúgio para Henrique Monteverde, um lugar onde ele podia ser apenas Henrique, sem o peso do sobrenome que carregava como uma armadura. Ele chegava sempre no fim da tarde, quando o sol dourado de Miami banhava as ruas do subúrbio, e a padaria ficava mais tranquila. Amarilis já o esperava com um sorriso, reservando o melhor cantinho da vitrine com um bolinho de canela fresquinho que ela sabia que ele adorava. Você é viciado nisso, hein? Vou ter que cobrar taxa de fidelidade. Ela brincava enquanto limpava as mãos no avental e puxava uma cadeira para conversar. Henrique se encantava com a forma como Amarilis transformava o comum em mágico. Ela contava histórias sobre os clientes habituais. O senhor Roberto, que pedia o mesmo pão francês toda manhã e contava piadas ruins. Ou a pequena Lúcia, uma menina de 8 anos do bairro que sempre deixava bilhetinhos desenhados com corações para Amarilis, agradecendo pelos pãezinhos que ela dava de graça quando a mãe de Lúcia não tinha dinheiro. Essa menina é meu raio de sol, dizia Amarilis com os olhos brilhando de carinho. Henrique ouvia fascinado, percebendo como ela encontrava beleza nas pequenas coisas, algo que ele, com todos os seus milhões, nunca havia aprendido. Uma tarde, enquanto dividiam um café, Amarilis abriu o coração. Sabe, Henrique, eu perdi meus pais quando tinha 15 anos, um acidente de carro.
De repente era só eu e o Miguel, meu irmãozinho, contra o mundo. Ela olhou para a xícara, traçando o contorno com o dedo, como se buscasse coragem nas memórias. Eu trabalhava de dia, estudava à noite e lia histórias para ele antes de dormir. Às vezes eu lia até ele pegar no sono porque era a única forma de ele não sentir tanto a falta deles. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele conhecia a dor de crescer sem família, de sentir o mundo como um lugar frio e vazio. No orfanato, ele sonhava com alguém que o visse, que o quisesse por quem ele era, não pelo que poderia oferecer. Mas ele não disse isso. Em vez disso, perguntou: "Como você conseguiu ser tão forte?" Amarilis riu, um som suave que misturava tristeza e leveza. "Forte? Eu só fiz o que precisava fazer. O Miguel é minha família e família é tudo. E você? Qual é a sua história, homem misterioso?" Henrique hesitou. Ele queria contar a verdade, revelar quem era, mas o medo de perder aquele momento puro o fez engolir as palavras. "Nada muito interessante. Cresci sozinho, trabalhando com tecnologia, tentando encontrar meu lugar", respondeu com um sorriso tímido. Era verdade, mas uma verdade pela metade. Os dias se transformaram em momentos que Henrique guardava como tesouros. Uma noite, Amarilis o convenceu a fechar a padaria com ela. "Você já varreu um chão na vida, Henrique?" perguntou rindo enquanto lhe entregava uma vassoura. Ele, desajeitado, tentou varrer, mas acabou espalhando farinha pelo chão, o que fez Amarilis gargalhar até lágrimas escorrerem. "Você é péssimo nisso", ela disse entre risos. Henrique, com um sorriso que ele não conseguia conter, retrucou: "Ei, eu sou melhor com códigos do que com vassouras." Naquele momento, enquanto varriam juntos, sob a luz fraca da padaria, ele sentiu algo que nunca havia sentido: a felicidade de ser aceito por quem era sem máscaras. Outro dia, Amarilis o levou para um piquenique improvisado em um parque perto da padaria. Ela levou uma cesta com sanduíches feitos com o pão da loja, suco de laranja e um livro de poesias que ela adorava. Sentados na grama, com o sol se pondo, ela leu um poema sobre o amor que não pede nada em troca. Henrique ouviu, hipnotizado, enquanto a brisa bagunçava os cabelos dela. "Você já sentiu um amor assim, Henrique? Um que não quer nada, só ser?" perguntou ela, com uma vulnerabilidade que o pegou desprevenido. Ele quis dizer que sim, que estava começando a sentir isso por ela, mas as palavras travaram. Em vez disso, ele respondeu: "Acho que estou aprendendo o que é isso agora." Mas o que Henrique não sabia era que o castelo de simplicidade que ele estava construindo com Amarilis estava prestes a ser abalado. Uma sombra pairava sobre ele. A verdade que ele escondia. Em um mundo onde câmeras e redes sociais estavam por toda parte, seu segredo não ficaria guardado por muito tempo. E quando a verdade viesse à tona, o coração de Amarilis, tão aberto e confiante, poderia se fechar para sempre. Os dias com Amarilis transformaram o mundo de Henrique Monteverde em algo que ele nunca imaginou possível. Cada encontro na Padaria Pão e Poesia era como uma página de um livro que ele não queria parar de ler. Ele, que sempre viveu entre reuniões, jantares caros e conversas superficiais, agora aguardava ansiosamente pelo tilintar do sininho da porta e pelo sorriso de Amarilis que parecia enxergar através dele direto para sua alma. Mas enquanto Henrique se permitia sonhar com algo real, a verdade sobre quem ele era pairava como uma nuvem escura, pronta para desabar. Era uma sexta-feira à noite e a padaria estava mais cheia que o normal. Um grupo de adolescentes ria alto em uma mesa e Amarilis corria de um lado para o outro, equilibrando bandejas de pãezinhos e atendendo com sua paciência infinita. Henrique, sentado no canto de sempre, observava-a com um misto de admiração e culpa. Ele sabia que cada dia que passava sem contar a verdade era um risco, mas o medo de perdê-la era maior que qualquer coragem. "Você está quieto hoje", Amarilis disse, parando por um momento para encher a xícara de café dele. "Tá tudo bem, homem misterioso?" Ela piscou brincalhona, e Henrique forçou um sorriso. "Só pensando em como você faz esse lugar parecer um lar", respondeu, a voz suave, mas com um peso que ele esperava que ela não notasse. Naquela noite, Amarilis o convidou para ajudar a decorar a padaria para o aniversário de Lúcia,
a menina que deixava bilhetinhos desenhados. Ela faz 9 anos amanhã e a mãe dela não tem condições de fazer uma festa. Então pensei em fazer uma surpresa aqui, explicou Amarilis enquanto pendurava balões coloridos. Henrique, segurando fitas adesivas e tentando não atrapalhar, sentiu o coração apertar. Ele nunca havia participado de algo tão simples e ao mesmo tempo tão cheio de significado. Quando Amarilis mostrou o bolo que ela mesma fez, com glacê rosa e o nome de Lúcia escrito em letras tortas, Henrique riu. Você é péssima com caligrafia, sabia? Brincou, e ela deu um tapinha no ombro dele, rindo alto. Ei, é feito com amor, tá? Isso é o que importa. No dia seguinte, a festa foi um sucesso. Lúcia entrou na padaria com os olhos arregalados vendo os balões e o bolo. Quando Amarilis cantou parabéns, a menina correu para abraçá-la, chorando de alegria. Henrique, que nunca soube como lidar com crianças, se viu entregando um presente improvisado, um caderno de desenho que ele comprou na véspera com lápis de cor. Para você continuar fazendo seus bilhetes incríveis, disse ele, desajeitado. Lúcia sorriu e escreveu um bilhetinho. Ali mesmo. Obrigada, tio Henrique. Você é legal. Ele guardou o papel no bolso como se fosse um tesouro e olhou para Amarilis, que o observava com um carinho que fez seu coração disparar. Mas a felicidade daquele momento foi interrompida por um incidente que Henrique não previu. Durante a festa, um cliente, um jovem com um celular na mão, reconheceu Henrique. Ele era um blogueiro local, obcecado por tecnologia, e sabia exatamente quem era o freelancer sentado na padaria. Sem que Henrique percebesse, o jovem gravou um vídeo capturando ele rindo com Amarilis e Lúcia. Naquela mesma noite, o vídeo foi postado nas redes sociais com a legenda: o milionário Henrique Monteverde se escondendo em uma padaria no subúrbio. Quem é a garota misteriosa? O vídeo viralizou em horas, com milhares de visualizações e comentários, especulando sobre a vida de Henrique. Na manhã seguinte, Amarilis abriu o celular e viu o vídeo. Seu coração, que estava tão cheio de esperança, desmoronou. Ela assistiu às imagens de Henrique, o homem que ela achava que conhecia, sendo chamado de milionário e gênio da tecnologia. Cada comentário sobre sua fortuna era como uma facada. Ela se sentiu enganada, usada, como se tudo o que viveram fosse uma mentira. Quando Henrique chegou à padaria naquela tarde, com seu sorriso habitual, ele percebeu o olhar dela. Frio, distante, cheio de dor. Por que você não me contou quem você é? Perguntou ela, a voz tremendo. Henrique tentou explicar, mas as palavras saíram atrapalhadas. Amarilis, eu só queria que você me visse como eu sou, não como o cara que todo mundo quer por causa do dinheiro. Ela cruzou os braços, os olhos marejados. Você acha que eu me importo com isso? Eu achei que você era o primeiro homem que via meu coração, não minha conta bancária. Mas você mentiu, Henrique. Como eu posso confiar em você agora? As palavras dela foram como um soco. Ele tentou se aproximar, mas ela deu um passo atrás. Por favor, Henrique, eu preciso de espaço. Ele saiu da padaria com o peso de 1000 arrependimentos, o sininho da porta ecoando como um adeus. Naquela noite, sozinho em sua cobertura, Henrique olhou para o bilhetinho de Lúcia no bolso. As palavras "você é legal" pareciam zombar dele. Ele havia encontrado algo verdadeiro, algo que o dinheiro nunca poderia comprar. E agora, por causa de uma verdade que ele escondeu, parecia que tinha perdido tudo. Os dias que se seguiram, a saída de Henrique da padaria, pão e poesia, foram como um vazio que ele não sabia explicar. A cobertura luxuosa em Miami, com suas janelas panorâmicas e móveis de design, nunca pareceu tão fria. Henrique, que outrora comandava reuniões com confiança e movia milhões com um telefonema, agora passava horas olhando para o horizonte da cidade, o bilhetinho de Lúcia amassado na mão. As palavras "você é legal" eram um lembrete cruel do que ele havia perdido. Não apenas Amarilis, mas a versão de si mesmo que ele descobriu ao lado dela. Ele tinha tudo, mas sem ela, sentia que não tinha nada. A depressão veio como uma onda silenciosa. Henrique cancelou reuniões, ignorou
e-mails, e deixou de aparecer nos eventos que antes dominavam sua agenda. Sua equipe na startup, preocupada, tentava contatá-lo, mas ele respondia com mensagens curtas ou simplesmente não respondia. Em uma noite particularmente pesada, ele se sentou no chão da sala, cercado por garrafas de uísque que não tocou, e abriu o celular. Rolou pelas fotos que tirou com Amaryllis, uma selfie desajeitada no piquenique, onde ela ria com um molho de mostarda no canto da boca. Outra na padaria, com ela fazendo careta enquanto segurava uma bandeja de muffins. Cada imagem era uma lembrança de um tempo em que ele se sentiu vivo, não apenas bem-sucedido. Enquanto navegava pelas memórias, Henrique encontrou um bilhete, digitalizado, que Amaryllis havia mandado por mensagem semanas antes. Era uma frase que ela escreveu à mão, inspirada em um dos livros que amava. As melhores coisas da vida não se compram. Elas se constroem com amor. Ele leu e releu aquelas palavras, sentindo um aperto no peito. Amaryllis acreditava nisso com cada fibra do seu ser. E ele, ao esconder quem era, havia traído não apenas a confiança dela, mas também a essência do que os unia. Pela primeira vez, Henrique percebeu que o problema não era só a mentira, que era o fato de que ele nunca se permitiu ser vulnerável o suficiente para acreditar que poderia ser amado pelo que era, não pelo que tinha. Do outro lado da cidade, Amaryllis também lutava com seus próprios fantasmas. A padaria, que sempre foi seu refúgio, agora parecia um lugar de memórias dolorosas. Cada vez que o sininho da porta tocava, ela olhava esperando ver Henrique, mas ele não aparecia. Ela se jogava no trabalho, assando pães com uma precisão quase mecânica, mas seus olhos, antes tão cheios de luz, estavam opacos. Miguel, seu irmão caçula, percebeu a mudança. "Mana, você tá triste por causa daquele cara, né?" perguntou ele enquanto comiam pizza em casa. Amaryllis suspirou, tentando sorrir. "Não é só por ele, Miguel. É que eu achei que ele era diferente. Achei que ele via quem eu sou." Miguel, com a sabedoria ingênua de seus 14 anos, respondeu: "Se ele te fez sorrir como eu não te via sorrir desde a mamãe, talvez ele valha uma segunda chance." As palavras de Miguel ficaram na cabeça de Amaryllis, mas a mágoa ainda pesava mais. Ela se lembrava de cada momento com Henrique, as risadas, as conversas sobre sonhos, o jeito como ele parecia se iluminar quando estava com ela. Mas a traição de saber que ele escondeu algo tão grande a fazia questionar tudo. E se tudo fosse uma fachada? E se ele, como tantos outros, só estivesse brincando com seus sentimentos? Ela guardou o livro de poesias que eles leram juntos no fundo de uma gaveta, tentando enterrar as lembranças, mas o vazio só crescia. Enquanto isso, Henrique tomou uma decisão que surpreendeu até a ele mesmo. Inspirado pelo bilhete de Amaryllis, ele começou a planejar algo maior que si mesmo. Ele contatou seus advogados e anunciou que venderia uma parte significativa de sua startup. O dinheiro, ele decidiu, seria usado para criar algo em homenagem a Amaryllis. Não um pedido de perdão, mas uma prova de que ele entendia o que ela valorizava. Ele começou a esboçar um projeto para oferecer bolsas de estudos a jovens de comunidades carentes, como a que Amaryllis cresceu, para que tivessem a chance de estudar e sonhar grande, como ela sempre fez. Ele trabalhou incansavelmente, canalizando sua dor em algo que pudesse fazer a diferença. Meses se passaram e o projeto tomou forma. Henrique escolheu o nome Luz de Lúcia, em homenagem à menina dos bilhetinhos, que representava a esperança que Amaryllis sempre carregava. Ele não sabia se ela algum dia saberia disso, mas cada passo que dava no projeto parecia uma forma de manter a conexão com ela, mesmo que à distância. Ele imaginava o que ela diria, com seu jeito direto e coração aberto, e isso o motivava a continuar. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Um evento estava sendo organizado para lançar o projeto Luz de Lúcia, e Henrique, sem saber, estava prestes a cruzar o caminho de Amaryllis novamente. O palco estava montado para um reencontro que nenhum dos dois esperava, e a verdade, mais uma vez, teria o poder de mudar tudo. O sol de Miami brilhava forte naquela manhã de primavera, mas para Amaryllis Duarte, o calor parecia não alcançar o vazio que ainda carregava no peito.
Os meses desde o rompimento com Henrique haviam sido uma mistura de rotina e saudade. A padaria Pão e Poesia continuava sendo o coração do bairro, com seu aroma de pão quente e os bilhetinhos coloridos de Lúcia presos na parede. Mas cada dia sem Henrique era um lembrete do quanto ela havia se permitido sonhar e do quanto doeu quando o sonho desmoronou. Ela tentava se convencer de que estava melhor assim, focando no trabalho e em Miguel, mas no fundo sentia falta das risadas desajeitadas de Henrique, do jeito que ele a escutava como se cada palavra dela fosse um tesouro. Enquanto isso, Henrique Monteverde colocava o coração no projeto Luz de Lúcia. Ele passava noites em claro revisando planos, escolhendo jovens para as primeiras bolsas de estudo e garantindo que o evento de lançamento seria perfeito. Não era só um projeto, era uma promessa silenciosa a Amarilis, uma forma de mostrar que ele havia aprendido com ela que o verdadeiro valor da vida está nas conexões humanas, não no saldo bancário. Ele não esperava que ela soubesse do projeto, muito menos que perdoasse sua mentira, mas cada detalhe era inspirado nela. A simplicidade, a generosidade, a crença de que todos merecem uma chance. O evento estava marcado para um sábado ensolarado, em um centro comunitário no subúrbio de Miami. Henrique queria algo genuíno, sem o glamour dos eventos corporativos que ele estava acostumado. Havia balões coloridos, uma banda local tocando músicas alegres e mesas com comida caseira. Ele mesmo ajudou a organizar, vestindo uma camiseta simples e jeans, longe do homem de terno que aparecia nas capas de revistas. Quando pensou na sobremesa, ele soube exatamente quem chamar: a padaria Pão e Poesia. Sem revelar sua participação, ele contratou o serviço através de um intermediário, pedindo um bolo especial para o evento. Era uma aposta arriscada, mas ele queria que algo de Amarilis estivesse presente, mesmo que ela não soubesse. Amarilis recebeu o pedido com surpresa. Um bolo para um evento comunitário não era algo comum, mas o pagamento adiantado e a descrição do projeto a tocaram. Bolsas para jovens do bairro? Isso é lindo, ela disse a Miguel enquanto preparava a massa do bolo, um de chocolate, com cobertura de baunilha, decorado com flores simples de glacê. Ela passou a noite inteira caprichando, querendo que cada detalhe refletisse o cuidado que sentia por causas assim. Quando terminou, olhou para o bolo com um sorriso triste, pensando em como Henrique teria adorado ver algo tão significativo. No dia do evento, Amarilis chegou ao centro comunitário com o bolo cuidadosamente embalado. O lugar estava vibrante, com crianças correndo, famílias rindo e uma energia de esperança no ar. Ela entregou o bolo a uma organizadora e estava prestes a ir embora quando ouviu uma voz familiar no microfone. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. O Luz de Lúcia é mais que um projeto. É uma forma de devolver a esperança que recebi de pessoas incríveis. Era Henrique. O coração de Amarilis parou. Ela virou-se lentamente e o viu no palco, com um sorriso humilde, os olhos brilhando com uma emoção que ela nunca tinha visto antes. Por um momento, ela pensou em sair correndo. A mágoa ainda estava lá, como uma ferida que não cicatrizava. Mas algo a fez ficar. Talvez a curiosidade, talvez o jeito como ele falava, com tanta paixão. Henrique contou a história do projeto, explicando que foi inspirado por uma pessoa que o ensinou a enxergar o mundo com o coração. Essa pessoa me mostrou que as melhores coisas da vida não têm preço. Elas vêm do amor, da confiança, da verdade, disse ele, a voz embargada. Amarilis sentiu um nó na garganta. Era sobre ela. Tudo aquilo, o projeto, a energia, a simplicidade, era um reflexo do que eles viveram juntos. Quando Henrique desceu do palco, seus olhos encontraram os dela. O mundo pareceu parar. Ele caminhou lentamente até ela, como se temesse que ela desaparecesse. Amarilis, ele disse, a voz quase um sussurro. Eu não sabia que você viria. Ela cruzou os braços tentando se proteger da onda de emoções. Eu não sabia que era você, respondeu a voz firme, mas os olhos traíam a dor. Por que, Henrique? Por que você não me contou sobre isso? Ele abaixou a cabeça como um menino pego em uma travessura. Porque eu não queria que você pensasse que era uma tentativa de te comprar. Eu só queria fazer algo que te honrasse, mesmo que você nunca soubesse.
Amarilis sentiu as lágrimas queimarem. Ela queria acreditar nele, mas a ferida da mentira ainda doía. Você não entende, Henrique. Não é sobre o dinheiro. É sobre confiar em mim. Eu te contei tudo sobre mim, e você escondeu quem você é. Ele assentiu, os olhos marejados. Eu sei, e nunca vou me perdoar por isso. Mas, Amarilis, tudo o que vivemos foi real. Cada risada, cada conversa, cada momento, era eu, não o milionário, só o Henrique. Ela olhou para ele dividida, entre a mágoa e o amor que ainda sentia. Antes que pudesse responder, Lúcia correu até eles segurando um novo bilhetinho. Olha, Amarilis, o tio Henrique fez isso tudo para ajudar a gente. O desenho mostrava um coração com as palavras "Obrigada, tio Henrique e tia Amarilis". Aquilo quebrou algo dentro dela. Ela olhou para Henrique, que segurava o bilhete com mãos trêmulas, e percebeu que talvez ele estivesse tentando se redimir, não com palavras, mas com ações. Mas o caminho para o perdão não seria fácil. Amarilis precisava de tempo, e Henrique precisava provar que o amor que ele sentia era maior que qualquer segredo. O evento terminou com aplausos e sorrisos, mas entre eles, o silêncio dizia mais que qualquer palavra. O que viria a seguir dependia de um passo que nenhum dos dois sabia como dar. O eco do evento Luz de Lúcia ainda reverberava no coração de Amarilis Duarte, mas o reencontro com Henrique Monteverde deixou um vazio que ela não sabia como preencher. A imagem dele no palco, falando com uma paixão tão genuína, mexeu com ela de uma forma que ela não queria admitir. O bilhetinho de Lúcia, com seus corações desenhados à mão, estava agora guardado no bolso do avental dela, como um lembrete de que Henrique, mesmo com sua mentira, tinha feito algo verdadeiro. Mas a confiança quebrada era como um vidro estilhaçado. Mesmo que você tentasse colar as peças, as rachaduras sempre estariam lá. Nos dias seguintes, Amarilis voltou. A rotina na padaria, pão e poesia. Mas algo havia mudado. Cada pão que ela amassava, cada cliente que atendia, parecia carregar um peso invisível. Ela se pegava olhando para a porta, esperando o tilintar do sininho, mas Henrique não aparecia. Parte dela sentia alívio. Precisava de espaço para processar tudo. Outra parte, porém, sentia uma saudade que queimava. Ela se lembrava do jeito que ele tropeçava nas palavras quando ficava nervoso, ou da risada desajeitada que escapava quando ela o provocava. Como ele pôde mentir tanto e ainda parecer tão real? Pensava, enquanto limpava o balcão com mais força do que o necessário. Uma noite, enquanto fechava a padaria, Miguel, seu irmão caçula, sentou-se no balcão com um olhar sério. "Mana, você tá diferente. Parece que tá carregando o mundo nas costas", disse ele, mordendo um pãozinho de queijo. Amarilis suspirou, sentando-se ao lado dele. "É complicado, Miguel. Ele mentiu para mim, mas ele também fez algo tão bonito. Eu não sei o que sentir." Miguel, com a sabedoria simples de quem ainda vê o mundo com esperança, respondeu: "Se ele fez algo bom por causa de você, talvez ele não seja tão ruim assim. Às vezes, as pessoas erram porque têm medo." As palavras de Miguel ecoaram, na mente dela, plantando uma semente de dúvida. E se Henrique tivesse mentido não por maldade, mas por medo de perdê-la? Enquanto isso, Henrique vivia seu próprio purgatório. A cobertura em Miami, que antes era apenas vazia, agora parecia sufocante. Ele passava horas olhando para o horizonte, onde as luzes da cidade brilhavam como promessas que ele não sabia se poderia cumprir. O projeto Luz de Lúcia estava decolando. As primeiras bolsas foram distribuídas e ele recebia mensagens de famílias agradecidas, contando como aquelas oportunidades mudariam suas vidas. Mas para Henrique, cada conquista parecia incompleta sem Amarilis. Ele queria contar a ela sobre cada jovem que recebia uma bolsa, sobre como o sorriso de Lúcia o inspirava, mas ele respeitava o pedido dela por distância. "Ela precisa de tempo", repetia para si mesmo, embora cada dia sem ela doesse como uma ferida aberta. Uma tarde, enquanto organizava papéis para o projeto, Henrique encontrou um livro antigo que Amarilis mencionara uma vez durante o piquenique no parque. Era uma coletânea de poesias de Pablo Neruda, com a capa desgastada e páginas marcadas por anotações dela.
Ele o comprou em um sebo semanas antes, pensando em presenteá-la, mas nunca teve coragem. Agora, segurando o livro, ele teve uma ideia. Não seria um grande gesto, nem uma tentativa de impressioná-la com seu dinheiro. Seria algo pequeno, verdadeiro, como ela sempre valorizou. Ele escreveu uma carta à mão, algo que nunca fizera antes, derramando nas palavras tudo o que não conseguiu dizer no evento. Amarilis, começava a carta, você me ensinou que o amor não é algo que se compra ou se planeja. É algo que se sente, que se constrói com verdade. Eu errei ao esconder quem sou, não porque quis te enganar, mas porque, pela primeira vez, tive medo de perder algo que valia mais que tudo o que já conquistei. O Luz de Lúcia existe por sua causa, porque você me mostrou que o mundo pode ser mais bonito quando a gente dá sem esperar nada em troca. Não espero que me perdoe, mas quero que saiba que cada dia sem você é um dia em que sinto falta de ser quem eu era ao seu lado. Ele dobrou a carta com cuidado, colocou-a dentro do livro e deixou o pacote na porta da padaria sem assinatura, apenas com um bilhete simples. Para a mulher que faz o mundo mais bonito. Não havia nome, mas ele sabia que ela reconheceria a letra desajeitada. Henrique não ficou para ver a reação dela. Apenas voltou para casa, com o coração apertado, mas com uma centelha de esperança. Quando Amarilis encontrou o pacote na manhã seguinte, seu coração disparou. Ela abriu o livro e reconheceu as anotações que fizera anos atrás, quando ainda sonhava com um futuro maior. Ao ler a carta, as lágrimas vieram sem aviso, caindo sobre o papel e borrando a tinta. Cada palavra era um eco do Henrique que ela conheceu. Não o milionário, mas o homem que ria de suas piadas, que varria a padaria desajeitadamente, que ouvia suas histórias como se fossem as únicas que importavam. Ela segurou o livro contra o peito, dividida entre a mágoa que ainda carregava e o desejo de acreditar que aquele Henrique ainda existia. Naquela noite, Amarilis tomou uma decisão. Ela não estava pronta para perdoar, mas também não podia ignorar o que sentia. Pegou o celular e, com dedos trêmulos, escreveu uma mensagem curta para Henrique. Obrigada pelo livro. Podemos conversar? A mensagem era simples, mas para Henrique, que a recebeu enquanto olhava as estrelas da varanda, foi como um raio de luz em uma noite sem fim. Ele sabia que o caminho para reconquistar a confiança dela seria longo, mas pela primeira vez em meses, sentiu que havia uma chance. O palco estava pronto para um novo capítulo, onde a verdade, o amor e o perdão teriam que encontrar um jeito de coexistir. A mensagem de Amarilis, obrigada pelo livro, podemos conversar? Foi como um farol na escuridão para Henrique Monteverde. Ele leu e releu aquelas palavras simples no celular, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na cobertura. Silenciosa de Miami. Era um fio de esperança, frágil mas real. Ele respondeu com cuidado, como se cada letra pudesse construir ou destruir o que restava entre eles. Claro, quando você quiser, onde você quiser. Estou aqui. Ele segurou o celular por minutos, temendo que ela mudasse de ideia, mas a resposta veio. Amanhã no parque onde fizemos o piquenique. Às 6 da tarde. Henrique fechou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e nervosismo. Era a chance que ele tanto queria, mas também a mais aterrorizante. Amarilis, do outro lado da cidade, passou a noite inquieta. O livro de Neruda estava sobre a mesa da sala, aberto na página da carta de Henrique. Ela o leu tantas vezes que podia recitar trechos de cor. Você me mostrou que o mundo pode ser mais bonito quando a gente dá sem esperar nada em troca, ele escreveu. Essas palavras a tocavam profundamente, mas também a assustavam. Perdoar significava se abrir novamente, arriscar outra ferida. Ela olhou para Miguel, que dormia no sofá com um controle de videogame na mão, e pensou em como a vida a ensinara a ser cautelosa. Mas também se lembrou do conselho dele. Às vezes, as pessoas erram porque têm medo. Talvez, pensou ela, o medo de Henrique fosse tão grande quanto o dela. No dia seguinte, o parque estava banhado pela luz dourada do fim de tarde, com o céu pintado de tons de laranja e rosa. Amarilis chegou primeiro, vestindo um vestido leve,
de algodão e segurando o livro de poesias como se fosse um escudo. Ela se sentou no mesmo lugar onde fizeram o piquenique meses antes, onde ela lera poemas, e ele a olhara como se ela fosse a única pessoa no mundo. Quando Henrique apareceu, com uma camisa simples e o cabelo levemente bagunçado, ela sentiu o coração acelerar. Ele parecia diferente, não o milionário das capas de revista, mas o homem desajeitado que varria a padaria e ria das suas piadas. "Oi", disse ele, parando a alguns passos dela, como se temesse se aproximar demais. "Oi", respondeu Amaryllis, a voz firme, mas com um tremor que denunciava sua vulnerabilidade. Eles ficaram em silêncio por um momento, o som das crianças brincando ao longe preenchendo o vazio. Henrique respirou fundo e começou. "Amaryllis, eu não sei como começar a me desculpar. O que eu fiz foi errado. E não porque eu quis te enganar, mas porque eu não acreditei que alguém como você poderia gostar de mim sem saber quem eu sou no papel. Eu cresci achando que ninguém me queria de verdade, só o que eu podia oferecer. Mas com você eu me senti visto, e eu estraguei isso." Amaryllis ouviu, os olhos fixos no chão, apertando o livro com força. "Você não entende, Henrique. Eu não me importo com o seu dinheiro. Nunca me importei. O que doeu foi você. Achar que eu não podia lidar com a verdade. Eu te contei tudo. Minha dor, meus sonhos, minha vida. E você escolheu esconder uma parte tão grande de você." Sua voz falhou, e ela enxugou uma lágrima rápida. "Eu me apaixonei pelo cara que ria das minhas piadas ruins, que ficava vermelho quando eu o provocava. Mas agora eu não sei se aquele cara era real." Henrique sentiu as palavras dela como um golpe, mas também como uma chance de ser honesto. "Ele é real, Amaryllis. Eu juro. Cada momento com você foi real." O Henrique que varreu a padaria, que comeu sanduíche no piquenique, que guardou o bilhete da Lúcia como se fosse um tesouro. Esse sou eu. O dinheiro, a empresa, tudo isso é só uma parte que eu nunca soube como mostrar sem perder o que realmente importa. Ele deu um passo à frente, hesitante. "Eu não espero que você me perdoe hoje, mas quero provar que posso ser melhor, que posso ser o homem que você viu em mim." Amaryllis olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Provar como, Henrique? Palavras são fáceis. Eu preciso de mais que isso." Ele assentiu, como se já esperasse por isso. "Então me deixa te mostrar. Não com grandes gestos, não com dinheiro, com tempo, com verdade. Me dá uma chance de te conhecer de novo sem segredos." Ela hesitou, o coração dividido. Parte dela queria correr para os braços dele, mas a outra ainda temia. "Um passo de cada vez", disse ela finalmente. "Não me peça para confiar, de novo de uma hora para outra, mas podemos tentar conversar." O alívio no rosto de Henrique era palpável, mas ele conteve o impulso de sorrir. Em vez disso, apontou para o livro nas mãos dela. "Quer ler um poema para mim? Como no piquenique." Amaryllis riu, um som leve que quebrou a tensão. "Você não cansa de me ouvir ler explaining, Henrique. Eu não sou tão boa assim com caligrafia, mas sou ótima com poesia." Eles riram, juntos, e ela abriu o livro escolhendo um poema sobre o amor que persiste, apesar das tempestades. Enquanto lia com a voz suave e cheia de emoção, Henrique ouviu cada palavra, sentindo que, talvez, aquelas linhas fossem um mapa para o caminho que eles ainda precisavam percorrer. A conversa terminou com um acordo tácito. Eles se encontrariam novamente, sem pressa, sem promessas grandiosas. Henrique caminhou para casa com o coração mais leve, e Amaryllis, segurando o livro contra o peito, sentiu que, pela primeira vez em meses, poderia haver um futuro onde a confiança renascesse. Mas o próximo passo seria o mais difícil: transformar palavras em ações e amor em verdade. O pôr do sol no parque marcou o início de uma nova fase para Henrique Monteverde e Amaryllis Duarte, uma tentativa delicada de reconstruir o que foi quebrado. Não havia promessas de contos de fadas, apenas um acordo silencioso de que tentariam um passo de cada vez, com honestidade. Para Amaryllis, era como aprender a andar novamente após uma queda. Cada movimento exigia coragem, mas também trazia uma faísca de esperança. Para Henrique, era a chance de provar que o amor que sentia por ela era maior que seus erros,
maior que o peso de sua fortuna. Nos dias seguintes, Henrique começou a aparecer na padaria, pão e poesia, novamente. Mas com uma diferença. Ele não vinha com grandes gestos ou presentes caros. Em vez disso, trazia pequenas coisas que sabia que tocariam o coração de Amaryllis. Um dia, deixou no balcão um marcador de livro feito à mão com uma frase de Neruda escrita em sua caligrafia, desajeitada. Quero fazer contigo o que a primavera faz com as cerejeiras. Amaryllis riu ao ler, balançando a cabeça. Você é péssimo com letras, mas até que sabe escolher palavras bonitas, brincou ela, e Henrique sorriu, aliviado por ver aquele brilho travesso nos olhos dela. Eles começaram a se encontrar, fora da padaria, em momentos simples que lembravam os primeiros dias. Uma tarde, Henrique a convenceu a passear na praia ao entardecer. Caminharam descalços na areia, as ondas lambendo seus pés, enquanto conversavam sobre tudo e nada. Você já nadou no mar à noite? Perguntou Amaryllis com um sorriso desafiador. Henrique, que nunca foi de aventuras espontâneas, hesitou. Eu, no mar, à noite? Você está tentando me matar? Ela riu alto, puxando-o pela mão. Vem, covarde. Eles correram para a água, rindo como crianças, e acabaram encharcados, tremendo de frio, mas com sorrisos que não saíam do rosto. Naquele momento, molhados e rindo sob a luz da lua, Henrique sentiu que estavam recuperando algo precioso. Mas nem tudo era leveza. Amaryllis ainda carregava dúvidas e Henrique sabia que precisava ganhar sua confiança com ações, não apenas palavras. Uma noite, enquanto tomavam chocolate quente em um café pequeno, ela abriu o coração. Henrique, eu quero acreditar em você. Mas às vezes, olho para você e penso, e se houver mais segredos? E se eu não conhecer o Henrique de verdade? Ele segurou a mão dela com cuidado, como se fosse algo frágil. Eu não tenho mais nada para esconder, Amaryllis. Tudo o que sou. O cara que cresceu em um orfanato, que lutou para chegar onde está, que errou feio com você, mas que quer fazer as coisas certas. Tá na sua frente. Pergunte o que quiser, e eu te conto tudo. Ela olhou nos olhos dele, procurando qualquer sombra de hesitação, mas só encontrou sinceridade. Então me conta, disse ela, qual foi o momento mais difícil da sua vida? Henrique respirou fundo, a memória voltando como uma onda. Eu tinha 12 anos no orfanato. Era Natal, e todas as outras crianças receberam visitas ou presentes de parentes distantes. Eu fiquei na janela, esperando alguém que nunca veio. Naquela noite prometi a mim mesmo que nunca mais ia esperar por ninguém, que eu ia construir minha vida sozinho. Mas sabe, Amaryllis, quando te conheci, percebi que não quero mais viver assim. Quero esperar por você, pelo que a gente pode, ser juntos. As palavras dele a pegaram desprevenida e ela sentiu lágrimas quentes escorrerem. Você é impossível, sabia? Disse ela com um sorriso trêmulo, fazendo uma garota chorar em um café. Os momentos juntos começaram a se multiplicar. Henrique passou a ajudar na padaria em dias mais cheios, servindo café com um charme desajeitado que fazia os clientes rirem. Uma vez, ele derrubou uma bandeja de muffins e, em pânico, tentou salvá-los do chão, só para ouvir Amaryllis gritar rindo. Henrique, para, você está piorando tudo. Ele riu junto, coberto de migalhas, e percebeu que nunca se sentira tão em casa. Amaryllis, por sua vez, começou a compartilhar mais de sua vida com ele, levando-o para conhecer Miguel oficialmente. O menino, desconfiado no início, acabou cedendo quando Henrique jogou videogame com ele e perdeu feio. Você é péssimo nisso, cara, disse Miguel rindo. Mas até que é legal. Amaryllis observava o coração aquecido, vendo os dois se conectarem. Enquanto isso, o projeto Luz de Lúcia florescia, e Henrique convidava Amaryllis para visitar um dos eventos, onde jovens bolsistas apresentavam seus projetos. Ela viu Lúcia, agora com 9 anos, mostrando um desenho que fizera para a escola, com um sorriso radiante. Tio Henrique disse que eu posso ser artista um dia, disse a menina, orgulhosa. Amaryllis olhou para Henrique, que conversava com os jovens com uma paciência infinita, e sentiu algo se transformar dentro dela. A mágoa que antes era uma parede, agora era apenas uma sombra cada vez mais fraca. Mas o destino, sempre imprevisível, guardava um último teste.
Uma noite, enquanto caminhavam juntos pelo bairro, Henrique recebeu uma ligação urgente. Era sua equipe, informando que uma crise na empresa exigia sua atenção imediata. Uma falha grave em um dos sistemas da startup poderia custar milhões. Ele olhou para Amarilis dividido. Eu preciso ir, mas não quero te deixar. Ela sorriu apertando a mão dele. Vai, Henrique. A vida real não para, mas volta para mim, tá? Ele prometeu, mas ao partir ambos sabiam que o próximo encontro seria decisivo. Um momento que definiria se o amor deles poderia sobreviver às pressões do mundo real. A crise na startup de Henrique Monteverde o levou de volta ao mundo que ele conhecia tão bem. Reuniões intermináveis, telas cheias de códigos e a pressão de decisões que afetavam milhares de pessoas. Por 2 dias, ele mergulhou no problema, trabalhando até o Amano observe que It was Henrique. Eu te disse, Amarilis, volto para você. Ele sorriu à lembrança dela aquecendo seu coração. Sempre, respondeu antes de correr para o carro. Quando ele voltou a Miami, exausto, mas vitorioso, ele sabia exatamente onde precisava estar. Era uma noite quente, com o céu estrelado refletindo sobre o mar. Henrique dirigiu até a padaria, pão e poesia. Mas ao invés de entrar, esperou do lado de fora segurando uma pequena caixa de madeira que mandara fazer especialmente para Amarilis. Dentro, havia um pingente simples com um coração gravado e as palavras "Você é meu lar" entalhadas no verso, uma promessa silenciosa de que ele a escolheria todos os dias, não importa o que viesse. Amarilis estava fechando a padaria quando o viu. O sininho da porta tilintou, mas não era um cliente. Era Henrique com um olhar tão vulnerável que fez o coração dela acelerar. Você voltou, disse ela com um sorriso tímido. Prometi que voltaria, respondeu ele aproximando-se. Ele entregou a caixa, e quando ela abriu, seus olhos se encheram de lágrimas. Henrique, isso é lindo, sussurrou, segurando o pingente contra a luz. Ele pegou as mãos dela, sua voz firme, mas cheia de emoção. Amarilis, eu não sou perfeito, nunca serei, mas prometo te amar com verdade, com tempo, com tudo o que sou. Você é meu lar, e quero passar o resto da minha vida provando isso. Ela olhou nos olhos dele, vendo o menino do orfanato que esperava na janela, o homem que construiu um império, e o Henrique, que ria com ela na areia da praia. A mágoa havia se dissolvido, substituída por um amor que cresceu nos momentos simples, nas risadas, nas poesias lidas ao pôr do sol. Você já está provando, disse ela com lágrimas escorrendo. Mas não para, tá? Porque eu também quero te escolher todos os dias. Eles se abraçaram, as lágrimas de ambos se misturando, enquanto o mar sussurrava ao fundo, como se celebrasse aquele momento. Naquela noite, sob as estrelas de Miami, Henrique e Amarilis prometeram construir uma vida juntos, não com promessas de riquezas, mas com a certeza de que o amor verdadeiro, aquele que vê a alma, é o que cura tudo. E enquanto caminhavam de mãos dadas, com o pingente brilhando no pescoço dela, eles sabiam que o dinheiro podia comprar conforto, mas só o amor podia transformar uma vida em um lar. Tela preta com a frase final, dita em um sussurro emocionado. Quem ama pelo que você tem nunca vai ver quem você é. Mas quem ama sua alma, esse fica para sempre.